Quero convidar a todos, amigos e irmãos, para junto estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós estaremos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 sobre os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, irmãos, quem escreveu essa lição foi o pastor Silvio César Cândido Torre, casado com Maria da Glória Cândido da Silva Torre, pai de Sara, Elias e Eliseu. E atualmente ele é pastor presidente da primeira igreja batista em Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Então, nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. Nós vamos estudar a lição 4, a quarta lição, né? Na verdade, deixa eu botar aqui rapidinho. A quarta lição. Bastantinho. Isso. Texto básico, Gênesis 12, de 1 a 9, 21, de 1 a 5, 25, 18 a 28. Mas nós vamos ler alguns versículos só para não tomar muito espaço. Depois os irmãos podem estar lendo esses textos, né? O título dessa quarta lição desse primeiro trimestre de 2022 é Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma promessa de Deus para o patriarca Abraão, falando que depois da queda do homem, que Deus levantaria um profeta e também abençoaria através dos patriarcas, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, considerados patriarcas dessa nação. Então, irmãos, vamos ler aqui, Gênesis, já deixei aberto aqui, que é: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai e sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e toda a fazenda e havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, e o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estava então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor. Ele aparecera e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul. Então, irmãos, os irmãos deram para perceber aqui que depois Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão, que é pai de muitas nações, né? Então, Deus abençoa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As gerações seguiram, e os nossos primeiros pais percorreram o caminho de distanciamento do Senhor, ao escolher um caminho sem Deus. O que seguiu para com a humanidade foram dores, sofrimento e morte. Então nós vimos aqui, irmãos, que já desde o princípio, com o afastamento do homem de Deus, começou de sofrimento, dores e morte. Gerações após gerações multiplicava a maldade no mundo, até que o Senhor resolveu dar um fim todo aquele ciclo de maldade por meio de um homem justo e bom, e o seu nome era Noé. Então até o nascimento de Noé,
o homem vinha desencadeando desenfreadamente até que Deus achou graça em Noé da maneira dele se proceder, e Deus assim faz um pacto com esse homem, Noé. Em Noé, Deus estabeleceu uma nova geração da humanidade, mas o seu projeto era muito maior. Seu projeto consistia em estabelecer uma linhagem direta para a chegada do Messias, daquele que iria estabelecer o reino de Deus, bem como a restauração da criação perdida. Então Deus já desde o início já tinha um plano para restaurar, um projeto maior, né? E dessa linhagem nasceria, da linhagem de Abraão, né? Nasceria então, ou de Noé, já o Messias. Bem como a restauração da criação perdida. Deus escolheu dentre os descendentes de Sem, filho de Noé, um homem chamado Abraão, e a partir dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, a partir de Abraão, Deus aqui já mudou, já chamou o nome Abraão, e ele vai ser pai das famílias da terra. Todas as famílias seriam abençoadas através desse servo de Deus, Abraão, o pai, o patriarca de Israel. Hoje refletiremos acerca dos principais patriarcas da história de Israel, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse prisma, então, aprenderemos lições para a nossa vida e também sobre a importância deles para a compreensão da história da redenção. Então, através dessa história, da história de Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos a história do Messias sendo reconstruída ali nessa nova formação, né, desse novo homem, porque a Bíblia diz que todos pecaram, do primeiro homem, Adão, e através desse novo homem, Jesus Cristo, seria restaurada todas as coisas, né? Primeiro ponto, Abraão, o pai da fé. Isso está em Gênesis 12, de 1 a 9, foi esse texto que nós lemos. Gênesis 12, 1 a 9. É o texto base desse primeiro tópico. Abraão tinha uma fé notável e foi um dos homens mais importantes da história. Primeiramente, seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Mais tarde, o Senhor alterou seu nome para Abraão, o que significa pai de multidões. Então, o que eu já tinha falado, né? Pai de multidões, multidões de nações. Ele seria para preparar a terra para receber o Messias. A promessa de Gênesis 3,15, aquela promessa que nós já falamos, né? Mas vamos falar de novo aqui o versículo, que está assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde aí, essa serpente nós sabemos já que é o maligno, é Satanás, né? O diabo. A promessa de Gênesis 3,15, segundo o que afirmava, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, e passou a ter relação direta com Abraão. Deus separou o seu ambiente do seu ambiente pagão em Ur dos Caldeus. Isso nós vamos encontrar lá em Atos 7. Vamos lá? Atos 7. Rapidinho aqui, né? Para a gente aproveitar bastante essa lição, que é muito importante. Os textos base, os versículos, eles dão uma sustentação para aquilo que o autor está falando, e aqui nós também que estamos reproduzindo o que o autor quer nos trazer. Então aqui, como é que é? Atos 7, né? Atos 7, 2 e 4. Vamos lá? E ele disse: varões, irmãos, pais, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois seu pai faleceu. Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Aonde que estava habitando Israel era a antiga terra de Canaã. Ele fez promessas, tanto pessoais como também universais. Gênesis 12, de 1 a 3, né, os irmãos? As promessas eram:
primeira promessa, né? Que ele seria dada uma terra. Ele não tinha terra, ele não tinha pátria, né? Então Deus deu a terra de Canaã. Segundo, que seria o pai de uma grande nação, a formação de uma nação, que depois se tornou Israel, que é o nome de Jacó, se passou a se tornar Israel. Mesmo processo que Deus fez com Abraão, de mudar o nome, agora ele muda o nome do patriarca Jacó, né? E passou a ser Israel. E por meio dessa nação, todas as nações seriam abençoadas. É um processo, né, irmão? Que Deus vai construindo a história e nós vamos ver como que Deus vai desenrolando a história da humanidade. Com efeito, o Redentor prometido, em Gênesis 3,15, viria de uma nação descendente de Abraão. Mateus 1 e Lucas 3:23. Vamos ver? Primeiro, vamos ver Mateus 1:1, né? Mateus. Que é a genealogia, fala sobre a genealogia do Messias. No livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, Jesus é ligado à descendência de Abraão, da linhagem de Abraão. Não vou ler o outro versículo, mas os irmãos podem ler depois, que está em Lucas 3:23 e 34. Assim Deus chamou um homem para começar o cumprimento da sua promessa e por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. Então nós vemos que através desse homem, Abraão, né, pai de multidões, tem abençoado o mundo todo, né? E o chamado de Abraão deveu-se totalmente à graça de Deus. A graça é a bondade, né? Um presente, onde as bênçãos da aliança emergiram totalmente da bondade do Senhor, do amor do Senhor para conosco, né? Não resta dúvida, porém, que foi necessária muita fé por parte de Abraão para responder essa promessa, uma vez que ele não tinha filhos, pois ele e a sua esposa eram idosos. Gênesis 11:30, onde talvez ele questionou, né, a Deus, como que seria isso se ele não tinha filhos e tinha-se ali seu servo Damasceno, né, o seu que servia a ele. Então, e por isso que ele relata aqui, vamos lá, 11:30. E tomou, Sarai foi estéril e não tinha filho. Então, quer dizer, aqui está ela relatando, ele não tinha filho. Para um homem que não tinha filho sair para ser abençoado, para ser um pai de muitas nações, teria que ter muita fé realmente. Acreditar nas promessas do Deus, né? Que até então Deus era desconhecido para todo mundo, até mesmo para Abraão, porque Deus se revelou a Abraão. E outra coisa que eu ia falar aqui também é sair de um lugar e ir para o outro sem saber o que iria acontecer, irmãos, é uma coisa mesmo pela fé, né? Abraão era um homem de tamanha persistência e percorreu uma jornada fiel. Por 25 anos se manteve alinhado com Deus, até que finalmente, aos 100 anos de idade, sua esposa, aos longos dos 90 anos de idade, tiveram um filho. Gênesis 21:3, né? Vamos ler também isso aqui, 21. E o Senhor visitou a Sara, e como tinha dito, fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, né? Então, irmãos, vocês veem que Deus ele sempre está confirmando e a sua promessa. Passa o tempo, por isso que nós temos que ter fé e ter paciência para esperar. Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, ele vai cumprir. Nós sabemos que ele cumpre suas palavras. Aprendemos por meio da vida de Abraão que Deus sempre associa a bênção à obediência, ó. Mesmo quando ele não descreve todos os detalhes de como pode ser essa bênção.
Então a nossa bênção está associada à obediência. Desde o início, na verdade, Deus quer que nós fôssemos obedientes à sua voz, né? Embora Abraão jamais tenha imaginado como surpreendente, como Deus cumpriria o que prometeu nessa aliança. Foi o que eu falei. Sair de um lugar estabelecido para se estabelecer numa outra terra que ele não conhecia ter muita fé e coragem. Foi o que Abraão passa para nós, que nós devemos confiar no nosso Deus incondicionalmente. Sempre confiou no Senhor. Gênesis 3, 6. Então nós vamos ver que, Gênesis não, Gálatas 3, 6. Vamos ver aqui, Gálatas. Rapidinho aqui, Gálatas 6, 3, 6, né? Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando Abraão passou a crer, lhe foi imputado como justiça de Deus. Também teria fé para obedecer a Deus incondicionalmente, como Abraão fez. Aqui o autor faz essa pergunta para cada um de nós. Como vimos acima, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho. O seu nome era Isaque. Ele era o filho da promessa, o qual é considerado um dos patriarcas de Israel. Nós sabemos que a palavra Isaque quer dizer riso, porque quando a promessa foi feita a Sara, ela riu e o anjo perguntou por que ela riu, porque faltou um pouquinho de fé, né? Ali ela duvidou um pouquinho da promessa de Deus pela idade dela, né? Era surpreendente também. Então, nós vemos que Deus é um Deus que conhece todas as coisas também. Segundo ponto, nós falamos aqui, né? No primeiro ponto, Abraão, pai da fé. Agora, o segundo ponto, Isaque, filho da promessa. O pai da fé, filho da promessa. Isaque, filho da promessa. O texto base é Gênesis 21, de 1 a 7. Nasceram dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Ismael era da escrava Agar, né, egípcia. Porém, Isaque foi escolhido como herdeiro da promessa. Aprendemos na Bíblia Sagrada que, apesar de Ismael ter tido bênção por ser filho de Abraão, Isaque é que cumpriria sua promessa. Ismael era filho da precipitação de Sara em relação à promessa, portanto era filho da carne, enquanto Isaque era filho da promessa. Então, a promessa foi feita da descendência que nasceria de Sara e Abraão, né? Então, nós vemos aqui que Deus cumpriria essa promessa. Seu nascimento se deu de maneira milagrosa. O nome Isaque significa rir ou simplesmente riso. Uma referência não só ao riso cético de Sara em resposta à promessa de um filho criado por Deus, mas também por seu riso alegre quanto ao nascimento de Isaque, né? Isaque reproduziu o mesmo que Abraão, seu pai. Antes foi um homem de fé e um instrumento de bênção. Então, aqui, irmão, nós colocamos assim, como a importância, a criação, o exemplo de um pai. Abraão foi um pai excelente que pôde transmitir para o seu filho Isaque a fé. E hoje em dia falta muito nos pais esse ponto aqui que é crucial, né? Muitos pais não estão deixando exemplo para os seus filhos, ensinando principalmente a palavra de Deus, que é a recomendação que todo mundo ensine os seus filhos sobre a palavra de Deus. Então Isaque reproduziu o mesmo que Abraão, seu pai. Antes foi um homem de fé e um instrumento de bênção. Deus repete as mesmas promessas feitas a Abraão. Com certeza, Isaque é uma pessoa obediente, igual ao seu pai. Foi no mesmo caminho. Nós devemos também ter como exemplo do filho da promessa, né? Isaque. E Gênesis 26, vamos ler esse texto também. Gênesis 26,
Para manusear a Bíblia demora um pouquinho, né, irmão? A gente está fazendo aqui um estudo. 26, Gênesis 26, 24. Como eu já disse, não perdemos tempo, investimos na palavra, né? Apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão. Olha só como Deus se revela. Ele é o Deus do pai dele, Abraão. Então Deus se revela: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Até então, Isaac estava com problema ali com os moradores de Siquém. Não, ele estava tapando os poços que eram abertos ali. E como Deus se revelou a ele, o Deus do pai dele, né? Eu sou o Deus do teu pai. Então, irmão, essa é a importância de deixar legado para o filho. Qual é o Deus que você está deixando para o seu filho, né? Isso era para nós estar refletindo, aqueles que geraram filhos, com certeza, né? O nascimento de Isaac é um símbolo e um tipo do nascimento de Jesus. Olha só. Em Gênesis 18, 9, 15, depois os irmãos podem ler, e Mateus 1, 1. A sua ida ao monte para ser sacrificado, o seu resgate da morte, aponta para o sacrifício de Jesus. Qual foi o pedido de Deus? Que fosse oferecido Isaac, o único filho. Deus ofereceu o seu único filho por nós, Jesus Cristo. Então, por isso que ele faz aqui uma tipificação de um Jesus, né? Já apontando para a vinda do Messias, do nosso Senhor. A sua ida ao monte para o sacrifício, seu resgate de morte, aponta para o sacrifício de Jesus. Gênesis 22, 3 a 8. E Mateus 27, 22, 23. Ou seja, a clara e perfeita promessa de Deus em Gênesis 3,15. Podemos observar claramente, então nós podemos observar claramente que Deus já estava sinalizando que enviaria o Messias. Tanto é que ele mostrou como seria, né? Através da vida de Abraão e de Isaac, que seria ali o sacrifício, né? Mas Deus já tinha um cordeiro preparado. Lembra do cordeiro? Cordeiro, quando o filho perguntou, né? Isaac perguntou ao pai: meu senhor, está aqui a lenha, o fogo, e agora? Aí, ó, o Senhor preparar para si o cordeiro. E preparou mesmo. E testou a fé de Abraão. Uma linda história que nós hoje estamos contando aqui, e os irmãos podem testificar através da sua palavra, né? Que a história que mostra como que Deus preparou o caminho do Messias. Deus conduzindo a história da redenção por meio da vida de Isaac. Ó. Por sua vez, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, porém ele foi rejeitado por não ter dado devido valor às promessas de Deus. Assim, Jacó foi escolhido como portador da bênção. Irmãos, que história interessante do filho de Isaac, né? Eles lá dentro do ventre da mãe já brigavam por poder. E o maior serviria o menor. E foi o que aconteceu. E hoje tem uma disputa, né? Ali naquela região. São parentes próximos, vamos dizer assim, são até irmãos. Mas por causa dessa briga desses 2 aqui, né? Esaú e Jacó, eles lutam até hoje. Mas sabendo que eles são parentes. Isso nós temos certeza, né? A história nos fala dessa forma. E a sua mãe, a Rebeca, ela foi perguntar ao Senhor por que estava acontecendo aquilo. E o Deus falou que era coisa de Deus mesmo, que o maior serviria ao menor. E foi o que aconteceu, né? Por quê? Porque Esaú menosprezou o quê? A primogenitura. Irmão, talvez você hoje não dê valor à salvação que Cristo fez, né?
Talvez você pode estar pensando, até você está falando besteira aí, né? Não, mas irmão, pare para pensar, Deus enviou o seu filho, que é a tipificação aqui do próprio Isaac, né? E talvez você hoje não pare para pensar sobre a salvação, o sacrifício vivo de Cristo lá na cruz do Calvário. Então vale a pena você refletir nesse estudo também, o que nós estamos falando aqui. Aqui, de fato, ele quem herdou, olha só, assim Jacó foi escolhido por portador, gente. De fato, foi ele quem herdou a bênção da primogenitura, bem como a herança das promessas de Deus. Portanto, o caráter desses dois filhos revela pela atitude ante essa promessa. Gênesis 25, 29 e 34. Como você reage às promessas de Deus? Você as trata com desprezo, como fez Esaú, ou toma posse delas e as observa consoante fez Jacó? Né? Como foi vendida a primogenitura de Esaú? Esaú era um homem caçador, o pai tinha assim, prestigiava, né, vamos dizer assim, mais o filho, por ser caçador. Jacó era um homem de tenda, mais caseiro. A mãe era mais ligada a ele, a Rebeca. E quando ele chegou da caça, e morto, vamos dizer assim, desfalido de fome, Jacó estava fazendo um guisado e ele pediu, Jacó prontamente falou, me vende só primogenitura. Ele falou, para que serve a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Então, ali foi vendido, ele menosprezou, por isso que Deus o rejeitou. Né? Mas já havia uma promessa lá, os irmãos lembram que já havia uma promessa, porque a mãe dele já tinha sido avisada, né? Talvez por isso ela se apegava um pouquinho a essa situação de defender um pouco um filho menor, né? Sem contar, irmãos, que eles eram gêmeos. Mas Esaú era um pouquinho mais ruivo, né? Mais cabeludo e tudo. Interessante essa história, muito bonita. Então, irmãos, nós devemos valorizar o sacrifício vívico de Cristo na cruz. Devemos estar todo o tempo agradecendo a Deus, louvando a Deus e pedindo a sua misericórdia. Continuando aqui o terceiro tópico. Então nós falamos de Abraão, o pai da fé. Nós vamos falar, segundo tópico, Isaac, filho da promessa. E agora, irmão, terceiro tópico, Jacó, um príncipe com Deus. Olha só como é que é. O pai, o filho da promessa e o príncipe com Deus. Por que ele se tornou príncipe? Os irmãos sabem? Vamos ver aqui, olha só. Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido. Porque lhe nasceram 12 filhos, as quais se tornaram ancestrais das 12 tribos de Israel. Assim denominado. Então, foi de Jacó, de Israel, né? Que depois vai mudar o nome dele, Jacó. Nasceram 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, e assim denominado. Ele é o verdadeiro tipo de nação, quanto ao caráter e experiência dela. Vemos em Jacó o poder da graça de Deus, posicionando significa suplantador, enganador. O nome Jacó, significado é esse. Às vezes, ao lermos a história de Jacó, temos o nosso sentido dividido. Por vezes, nos sentimos confortados, mas não poucas vezes podemos nos sentir confusos. Pois podemos olhar para muitas de suas decisões com desconfiança, surgindo então a pergunta: como Deus escolheria um homem com um caráter tão duvidoso como Jacó? Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto ao aprendermos que Deus, que ofereceu a sua graça a Jacó, também ofereceu em direção a nós. Já parou para pensar porque Deus escolheu você para a salvação, você tendo seus deslizes, né? Todos nós temos os deslizes, mas Deus não olha para a nossa, Ele olha para nós com misericórdia, com compaixão, né? Então, irmão, a história de Jacó
ela pode parecer que seja assim, que Jacó roubou, mas ele em si ele não roubou, ele fez uma negociata e o outro, né? Esse é o meu entendimento, eu vejo dessa forma. Ele não enganou ninguém, o outro que não soube valorizar, né? Então é igual hoje. Hoje todo mundo é chamado para a salvação. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho ao mundo, seu filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João 3,16 é o tema central de todo o evangelho que nós sempre estamos abordando. João 3,16, que fala sobre isso, que todos foram chamados, todos têm acesso à graça, basta realmente querer a graça, né? Há um episódio em que Jacó se viu lutando com Deus quando resolveu transpor o val de Jaboque. Isso aqui, irmão, quando Jacó ele sai da casa do sogro dele e dos pais lá de Raquel e Reuel, né? Chama Reuel, mas tem outro nome. Aqui eu não estou lembrado do nome do pai dela, não. De Raquel e Leia, e ao em direção, retorno lá para a terra dele, de Canaã, da terra da mãe dele, né? Eles têm que passar pelo território de Esaú, que ali é o território de hoje, na época chamado os sodomitas, né? Sidom, né? Que é Esaú. Só para os irmãos entenderem a história aqui. Então ele ia passar pela essa terra e ele, temeroso, o anjo confortou ele e ele lutou, com uma tipificação de lutar com Deus, né? Que fala aqui que ele lutou com o anjo. Isso está em Gênesis, vamos lá, Gênesis 32, só para os irmãos. 32. Aliás, eu falei Reuel, não é Reuel não. É Labão. Perdão aqui, tá, irmão? Aqui é muito nome que a gente... Labão, que é o pai aqui dessas meninas, Raquel e Leia. 32, vamos ler aqui o 32. Diz assim, 32, quer ver? 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que subiu a alva. Isso foi num vale, e vendo que não prevalecia, tocou na coxa, na juntura da coxa, deslocou a juntura da coxa, e lutando com ele. Então, houve uma luta corpórea aqui com esse anjo. No versículo 32, por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Portanto, ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo colhido. Então, irmão, ele lutou com esse anjo e o anjo mesmo falou, né, para ele. Jacó lhe perguntou, dá-me, peço, porque saber o teu nome. Porém, ele perguntou, pergunta-se pelo nome, e abençoou ali. Então, o Jacó, ele lutou, queria a benção, e Deus o abençoou, né? Só para os irmãos terem um entendimentozinho aqui. A partir dessa experiência, a vida de Jacó foi marcada, transformada para sempre. Ele não somente levou seu nome mudado para Israel, mas seu caráter também foi mudado, pois de enganador passou a ser chamado Israel, ou campeão com Deus. Que mudança! Por meio dessa luta sobrenatural, qual Jacó travou com Deus, encontramos um tipo de esforço necessário que precisamos ter na vida cristã, principalmente em nossa vida de oração. Então, aqui o autor ele faz colocação que nós devemos ter uma vida de oração constante, né? Vamos ler Colossenses 4:12.
Colossenses 4:12. Que diz assim: Saudai-vos, Epáfra, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre em vós em orações, para que conservei firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Então, combatendo sempre em vós em orações. Devemos estar sempre orando. Aprendeu também que, apesar das falhas e fraquezas do seu caráter e dos seus consequentes sofrimentos em virtude disso. Então, apesar das suas falhas, ele também teve momentos de luta, né? Não foi fácil a estadia dele lá na casa do sogro dele e como ele sofreu lá para criar essa família, né? 12 filhos, 2 mulheres, problemas com o sogro, que o sogro sempre está querendo passar ali para trás, né? E nós vemos aqui a luta dia a dia, né? Deus sempre amou Jacó. Esse relato nos traz uma valiosa lição. Deus não ama as nossas falhas e pecado. Ele ama a nós mesmo e oferece, pela sua graça, uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Aleluia, amém. Meus irmãos, então Deus não ama os nossos pecados. Deus nos ama, a pessoa em si. Nosso pecado ele rejeita. Por isso que ele quer que você largue essa vida de pecado e passe a ter uma vida com ele, respeitando os seus mandamentos. Já indo para o final desse estudo, irmão, ainda oraremos uns pelos outros, né? E espero que os irmãos do outro lado estejam orando pela minha vida, para dar sempre sabedoria. Para pensar e agir, né? Primeiro, aprendemos que Deus sempre condiciona a bênção à obediência. Então, Deus, para te dar uma bênção, ele vai querer que você seja um filho obediente. Todo pai quer que o filho seja obediente. A obediência é fundamental para alcançar bênçãos na vida cristã, né? Então, a obediência, ela nos faz estar mais próximo das bênçãos de Deus. Deus cumpriu sua promessa, segundo. Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão, por intermédio de Cristo, descendente de Abraão. Todas as nações do mundo podem ser abençoadas quanto ao relacionamento com Deus. Abraão apenas creu, Gálatas 3:6, e Deus cumpriu sua promessa. Depois de muito tempo, né, que Abraão teve aquele primeiro filho aos 100 anos, Deus agora envia da descendência dele um que resgataria toda a humanidade, que é Jesus Cristo, né? Terceiro ponto. Conforme estudado, o nome de Isaac significa riso, uma referência à alegria de Sara no que tange ao nascimento de Isaac. Nesse viés, então, podemos afirmar que Deus sempre cumpre suas promessas, por mais impossíveis que possa parecer, pois para Deus sabemos que nada é impossível. Todavia, toda promessa que ele cumpre sempre será, antes de tudo, uma expressão da sua abundante graça. Isso é pura verdade, né, irmãos? Nós não merecíamos nada. Na verdade, nós não merecemos nada, mas pela bondade de Deus, ele sustenta todo esse universo, porque foi ele mesmo que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, né? E para ele. Então, Deus cumpre suas palavras porque é o Deus do impossível. Nós vemos aqui, e Deus cumpriu na vida dessa irmã, né? A Sara, né? A matriarca de Israel. Aprendemos com Jacó a orar, firmados nas promessas de Deus. No entanto, assim como foi com Jacó, existe batalha em nossas vidas, com as quais somente podemos vencer por intermédio de uma vida de oração. Nós sabemos que a maior força que nós temos, a maior arma que o cristão tem, é os joelhos dobrados e o ligamento aos céus, sabendo que a oração é a chave que move as mãos de Deus. Não só as mãos, mas todo o ser de Deus é movido através das nossas orações.
E ele mesmo disse que tudo que nós pedimos ao Pai, crendo, se nós cremos, receberíamos. E conforme também ele fez, conforme a vontade de Deus. Que às vezes nós queremos, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Então devemos confiar nas respostas de Deus. A luta de Jacó deixou marcado. Entretanto, essa aprimorou a sua compreensão acerca de Deus. A partir daí, teve a sua vida, o seu caráter transformado, permitindo assim um grande salto na sua vida espiritual. Que maravilha, né? Então, irmão, nós sabemos que não há pecador que não possa se arrepender. Para Deus não há. Talvez você coloque algum empecilho por ver algum defeito na pessoa, mas Deus ele não olha para a pessoa, ele não olha, ele está ali interessado se a pessoa vai largar aquele tipo de pecado ou não. O importante é que seja obediente para ele, se transforme, haja uma mudança, né? E o que Deus espera mais do ser humano é, desde o início, a obediência. Meu amigo, meu irmão, já estamos chegando ao final desse estudo. Quero orar pela sua vida, pela minha vida. Quero pedir para que Deus abençoe, né, cada dia mais, que nós possamos conhecer sempre mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós nunca vamos conhecer toda a Bíblia, né? Mas sempre, cada dia, conhecendo até chegarmos à medida do varão perfeito, que é a medida de Cristo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, como são maravilhosos, Senhor, como colocamos à disposição de Ti para refletir um pouco sobre a Tua palavra. E nesse estudo, nesse primeiro trimestre do estudo da Escola Bíblica Dominical, temos aprendido sobre os patriarcas, sobre os primeiros 5 livros do Pentateuco. Que o Senhor possa estar ajudando a ensinar, a cada dia mais se aproximar da Tua pessoa, através desses estudos. Abençoe os ouvintes, abençoe os inscritos, abençoe aqueles irmãos, Senhor, que ouvirão essa mensagem, ouvirão esse estudo, que ele possa crescer no conhecimento da graça de Cristo. Meu amigo, a próxima semana nós vamos estudar a lição 5, que tem como texto básico Êxodo 1, de 1 a 6, 3, de 1 a 4 e 19, versículo 1. Lição 5, viu Deus a aflição do seu povo. Se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.